Hoje em dia, todo mundo tem medo de trocar mensagem no Zap. Hoje, cada vez mais a população está ficando com piedade, com razão, das pessoas presas por ocasião do 8 de janeiro. Ninguém é contra serem punidas por depredação de patrimônio, mas a grande maioria não depredou nada ali, nada. Alguns estão até passando por ali. E hoje em dia, né, a gente pergunta, tem o pessoal que está com tornozeleira nas ruas, outros estão presos, outros estão foragidos. E eu entendo que quem está em liberdade e não está nessa situação tem uma tornozeleira mental e está preocupado por um zap que ele passou. Vai que você passa um zap com uma pessoa qualquer e, de repente, ela vai ser investigada pelo 8 de janeiro. Se você troca informação com ela, essa pessoa vai responder por alguma coisa. Tem gente, por exemplo, que além da liberdade que só tem preço, eu digo, né? Essas pessoas que estão presas aí, no meu entender, injustamente, porque depredação de patrimônio não dá prisão, cada segundo é uma eternidade. Nós temos que buscar uma maneira cada vez mais de buscar aí o perdão para essas pessoas, né? E você pode ver, essa semana, uma parte não entendeu, o pessoal foi entender depois. Conversei com a Carolina Detone, que é presidente da Comissão de Justiça, conversei com o Valadares, que é o relator do projeto de anistia, que foi feita uma proposta pelo Arthur Lira, e eu tomei a frente, conversei com alguns parlamentares, conversei com eles também, topei a proposta, criar uma comissão. A gente vê alguns intergalácticos, né? Olha, o Bolsonaro, o PL, não sei quem, aceitou voltar a estaca zero pela da anistia. Vamos supor que você aprovasse hoje o pé da anistia na Comissão de Constituição e Justiça. Quem decide a pauta é o Lira. Eu entendo que o Lira, temos conversado muito bem com ele, ele expôs para mim, eu concordei com ele e corremos risco da aprovação do pé da anistia no plenário. E vamos supor que se aprovasse o plenário. Chegando no Senado, o Pacheco não botaria em pauta. Afinal de contas, uma entrevista no UOL agora, que eu fico até envergonhado de ler uma entrevista daquela, o Pacheco, buscando se cacifar para o Supremo Tribunal Federal, diz que não tem juízo ainda sobre os atos de 8 de janeiro. E sabe apenas que foi um atentado à democracia. Que atentado, Pacheco? Alguém tentou tomar o poder de 8 de janeiro num domingo? Você pega o chefe do executivo em qualquer lugar do mundo num domingo, e ele saiu cedinho, foi para Araraquara por coincidência, pessoas que não tinham arma nenhuma. Alguém acha que 1.500 pessoas programaram tomar o poder no dia 8 de janeiro e ninguém sabia? Só foi descoberto naquele dia? E os autores, alguns autores, né? Alguns atores daquele movimento, como o G. Dias, está aí, livre, leve, solto por aí, outros coitados presos. Então, devagar, a gente vai mostrando a importância realmente de nós cedemos para poder ganhar. Não adianta bater o pé agora, que alguns ficam, olha, falam grosso, né? Tem que dar um grosso, o Bolsonaro perdeu a identidade, fala os palavrões a meu respeito. Ou se Grito ganhasse qualquer coisa, né? Gente, eu acho que pouco não ia morrer. Na hora que ele está vindo para batedor lá. Nós temos como resolver esse assunto. Não vai ser fácil. E você vê, o PT está contra nós ainda, mas já sinto uma certa sinalização por parte da esquerda que se foi longe demais. E para você pacificar, você tem que perdoar. Até todo mundo aí, né, que é cristão, reza o Pai Nosso. Ali fala em perdão. Perdoar nossas ofensas, assim que nós perdoamos que nos tem ofendido. Você não vai esquecer, vai ter que perdoar. Pode de sã consciência. Ninguém tentou tomar o poder dia 8 de janeiro. Agora, o que querem com isso aí? É fazer algum link, uma tentativa de golpe, quero botar na minha conta. Levando-se em conta que eu teria reunido chefes outros, mais rápido possível, para vir estado de sítio, dar um golpe. Estado de sítio é um remédio previsto na Constituição. Agora, o primeiro movimento do estado de sítio é o presidente da República reunir-se, convocar os conselhos de defesa e da segurança. Alguém foi convocado? Ninguém foi convocado. O segundo passo é o presidente mandar uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para decretar o estado de sítio de acordo com as suas exposições de motivos. 10, 20, 30, 50 exposições de motivos. E se naquela exposição de motivos notar-se má fé por parte do presidente ou mentira, o presidente está em curso em crime de responsabilidade. Então, se houvesse um golpe via estado de sítio, que ia dar o parlamento que autorizou o presidente a adotar o estado de sítio. As coisas são simples, mas querem forçar uma barra, né?
querem justificar a barbaridade que fizeram com esses mais de 100 presos atualmente, que estão aqui, a Moreira Papuda, o pessoal da turma eletrônica, o pessoal que está na Argentina, em cima de achar uma pessoa para dizer essa pessoa atentou contra o Estado Democrático de Direito. Atenta contra o Estado Democrático de Direito, Bertoli, quem não segue o devido processo legal. Quem toma a si, tá, o direito de investigar, denunciar, escolher os investigadores. Lembra daquela história de use da sua criatividade? Olha, o chefe quer pegar o Eduardo, é isso daí. É o que fizeram agora com o Gaia, aqui 2 dias antes das eleições, acusando ele de gastar verba pública, numa época que ele sequer tinha mandato de deputado federal ainda. A gente vê todo dia na imprensa, vão prender o Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma preocupação em responder pelo que fiz. Agora, a preocupação é quem vai me julgar. É quem fez o inquérito, essa parte da Polícia Federal, que tem na frente o senhor Fábio Schor, que faz o que o ministro bem entende, para buscar aí atendê-lo. Isso não pode acontecer. Isso não é democracia. Como digo na Veja que se eu não puder disputar as eleições por causa dessas acusações, de vez, né? Se alguém achava que vivíamos 10% de democracia ou 5%, agora é zero. Agora é ditadura total. É regime venezuelano, se bem que em alguns pontos o Brasil está mais avançado do que a Venezuela, infelizmente, onde pega-se a Maria Corina e a torna inelegível por 15 anos. Por quê? Com a acusação. Atos antidemocráticos. Como está, por exemplo, a ex-presidente da Bolívia, né, presa por 10 anos com a acusação. Atos antidemocráticos. Como acontece lá na Nicarágua, né, as lideranças de oposição a Ortega presos há dezenas de anos com a acusação. Atos antidemocráticos, atentou contra a democracia. É o que acontece no Brasil. Presidente, e se é uma construção para o PL da anistia avançar, a questão do senhor elegível para 2026 também há um caminho para que isso avance de fato e o senhor volte a disputar a eleição? Olha, o que eu falei para Carlos Candetone, falei para o Valadares, lá de Sergipe, não quero meu nome no corpo do projeto. A prioridade é fazer justiça com esses que estão presos e com aqueles que estão na Argentina e outros que estão no eletrônico pelo Brasil, porque não tem cabimento. 2 anos de investigação, quem coordenou isso tudo, quem queria dar o golpe, se eu estava fora do Brasil, como é que queria dar golpe? Se eu nomeei em dezembro os novos comandantes militares a pedido do Lula, quem vai dar golpe? E golpe, se alguém quiser dar, enquanto tiver mandato, não tem dificuldade. É só botar os malucos aí nos pontos-chave e levantar a espada e ir pro pau. Só que, né, não é isso apenas. Essa pessoa tem que ter um mínimo de consciência como é que fica o dia seguinte. Eu costumo dizer, né, levando para o lado aqui familiar, é a sogra que mora na tua casa e você briga com a tua mulher. Você arranja uma confusão enorme ali dentro. Aqui é a mesma coisa, no dia seguinte o mundo levanta barreiras contra a gente. Corta sinal do Zap, mexe nas mídias sociais, né? Censura tudo, não vem produtos essenciais para cá e você vai segurar como isso aí. Faz igual a Venezuela. Queremos isso para o Brasil e você pode ver, Pitório, eu desafio quem mostre uma só ação minha fora das 4 linhas da Constituição. Tem gente que reclama, dizendo que tinha que jogar fora, tá certo? Quando você assumir, você joga fora, certo? Que sempre tem um ar fidei. Agora, quem está errado? É igual na entrevista aqui também, pergunta se eu quero um Senado forte, em 26, para fazer impeachment. Eu falei, olha, eu quero um Senado forte para evitar qualquer pessoa de outro poder extrapole. E tem um ditado que diz, né? O homem só respeita o que ele teme. Se o caminho está aberto, outro vai entrando. Tá? No Brasil não é diferente. O parlamento abriu, o primeiro erro foi a Câmara dos Deputados aceitar a manutenção da prisão do Daniel Silveira, o primeiro erro foi lá, porque está na Constituição, no artigo 3º, que não foi revogado ainda, que o deputado está lá, mal ou bem, só pode ser preso em flagrante delito e crime afiançado. E não foi esse caso. Tanto é que quando eu concedi a anistia dele no dia seguinte, ele saiu da cadeia. Ou melhor, nem foi preso. E muitos falaram que está comprando briga com o Supremo. Não estou comprando briga com o Supremo. Estou mostrando que o Executivo aqui está sendo independente. Se não tivesse o artigo 53, eu não podia fazer isso. E mais ainda, com todo respeito, que eu fui 28 anos deputado federal. Eu falei, quem prendeu o Daniel Silveira não foi Alexandre de Moraes.
foi a Câmara dos Deputados que a maioria esmagadora votou sim. E depois tiveram outros problemas, né? E quando você abre essa porteira, temos um montão de gente ameaçada. Nós temos gente parlamentar respondendo. Um filho meu, 2 filhos meus agora, inclusive, respondendo por palavras. E o parlamentar tem uma imunidade, né, por quaisquer palavras, opiniões e vozes. Então, esse pronome aí, definido quaisquer, eu acho que é um pronome definido, quaisquer, não tinha na Constituição de 88. Eu ajudei, com simples voto lá dentro, em 2001, botar o quaisquer, porque até aquele tempo ficava, não, mas isso você pode, aquilo você não pode. Nós botamos quaisquer para quaisquer. Você falar, Pitoli, você é feio, barrigudo, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Tem razão. Você não pode fazer nada comigo, você pode buscar a justiça a danos morais. Vai me botar na cadeia e não, Pitoli. E eu digo, o parlamentar pode pregar a barbaridade que bem entender lá. Como, por exemplo, eu lembro dos anos 90, era até hoje, né? Tem lá alguém colhendo assinatura com uma PEC. E lá tinha uma PEC lá, pedindo lá a volta da escravidão, pedindo 1 litro de cachaça na cesta básica, um montão de absurdo. E os 80 deputados assinaram. Deputados renomados, que assinaram sem ler. Agora, realmente foi uma falha do deputado. A Má Fé foi um grande jornal de São Paulo que patrocinou essa PEC mandrake aí, né? Mas você não pode punir o parlamentar porque botou a volta da escravidão na assinatura do depoimento a uma PEC. Mesmo que fosse uma PEC séria, é o direito dele. Ponto final. Logicamente que seria algo absurdo. Você, no mínimo, tinha que submeter esse parlamentar à licencialidade mental e depois o povo lá não votar mais nele. Então, isso, em parte disso, está na revista Veja, que a gente começa a mostrar que a mídia, você pode ver, eles não querem censurar fake news ou desinformação. Eles querem censurar a verdade. E é em cima da mídia social. Isso, parte da imprensa já acordou, alguns já estão falando alguma coisa, editoriais, que se continuar isso, vai chegar na mídia tradicional. E nós não queremos isso. Quantas vezes eu disse, né, que pior que uma imprensa desinformando é uma imprensa calada. Você não viu uma ação minha sequer, dizer que tem que censurar quem quer que seja. Fica bravo, a gente fica, fala palavrão, tá? Somos seres humanos. Agora, entendemos o verdadeiro papel que estamos desempenhando. No caso meu, presidente da República, eu jamais esperava ser presidente da República. E ninguém esperava. E a própria esposa falou aqui, 2 anos antes, não acreditava. Quem acreditava? De vez em quando até eu duvidava de mim. Mas aconteceu. E nós fizemos um governo realmente, você vê o tocante à economia. Tem até um livro aqui, vou fazer propaganda aqui do livro aqui do Paulo Guedes e do Saxida. Paulo Guedes, todo mundo conhece, né? Eu chamava de Poço de Ipiranga, dado ao conhecimento que ele tem de economia. O Saxida foi uma descoberta também, que apareceu no nosso governo, uma pessoa extremamente competente, que teve na equipe do Paulo Guedes, e na reta final, ele foi para o Ministério das Minas e Energia. Então, o Saxida, no Ministério das Minas e Energia, pouca coisa fala aqui. Ele, por exemplo, viabilizou, via decreto que eu assinei, portaria dele, por exemplo, você extrair lítio do Vale de Quetinhonha, em Minas Gerais. É trabalho do Saxida. Não é meu. É trabalho do Saxida viabilizar, explorar urânio em Santa Quitéria, no Ceará. É trabalho dele a cota 762 em Minas Gerais. Quando eu pensava em fazer alguma coisa, chegava uma reclamação e procurava um ministro como Saxida, ele já tinha feito. Ele tinha acabado de concluir, estava concluindo. A questão do combustível e preço do combustível. O combustível foi outra coisa. Eu quero falar do Arthur Lira aqui, que é muito comum o pessoal bater no Arthur Lira, né? O mundo ficou numa situação difícil, com a pandemia e a guerra. O preço dos combustíveis explodiu no mundo todo. Não foi no Brasil que foi lá para cima o preço dos combustíveis. E tínhamos então uma partida, alguns queriam um fundo, né? Outros que não sei o que lá. Da equipe econômica teve a ideia, eu apenas acompanhava, né, de vamos zerar os impostos federais. E a preocupação era, quanto a gente vai perder? O cálculo é perder 40 bilhões por ano. E buscamos o parlamento. E o Arthur Lira foi a pessoa que botou em pauta, em tempo recorde, a proposta para nós zerarmos os impostos federais dos combustíveis, gasolina, diesel, gás de cozinha, etanol, e também botar um limite no ICMS, porque alguns governadores tinham a goela muito grande. Tinha estado aí que só de ICMS era 34%. Dava naquele tempo
R$ 2,30 de ICMS por litro de gasolina. Botou um teto de 17%. E nós conseguimos, no final do ano, em muitos estados, eu vim em São Paulo, baixar na casa dos R$ 5 o litro da gasolina. O etanol chegar na casa de R$ 2,60, R$ 2,70 também. E mais ainda, via Arthur Lira, que nos ajudou também, deixar bem claro isso aí, via o Saxida, equipe econômica, Paulo Guedes, entre outros, nós acabamos com a figura do álcool turista. Tem nada a ver com o Gilson Machado, o ministro do Turismo, né? Quando a gente fala em turista, você logo passeia para algum lugar. E o Gilson preferia andar pelo Brasil, não tomar champanhe embaixo da Torre Eiffel, como sempre fizeram outros ministros do turismo. O que acontece? Até nós, o usineiro era obrigado a vender o seu etanol para uma distribuidora. E muitas vezes esse álcool viajava 200 quilômetros. Depois ele voltava os 200 para abastecer um posto de gasolina a 10 quilômetros da usina. Nós permitimos a venda direta do etanol. O etanol foi lá para baixo. Você vê gente do campo, usineiro que começou a se preocupar e querer comprar posto de gasolina. Ou seja, nós botamos a economia, os números de impostos lá para baixo. Tanto é verdade, teve um sucesso, que durante 3 meses, em 2022, nós tivemos deflação no Brasil. Inflação abaixo de zero. Esse mês último agora, a inflação foi mensal. É por qualquer isso que você vem usar. E isso não é bom. Quem mais sofre? A linha mais pobre. Eu até perguntaria para a dona de casa, né? O senhor aí que faz compra no supermercado, a tua vida está melhor hoje em dia? Eu acho que não. Você pode ver. Está aqui meio parecido com a minha live, até a sua... Que bom. Seu programa está aqui, ó. Esqueça a picanha. Esqueça a picanha. Legenda do governo dizendo, ó, não tem alface com uma chicória. Que a carne. Com esse fogo que pegou o Brasil, vai ter consequência. Morreu muito gado. Mais do que isso também. As terras que foram queimadas, você tem que recuperá-las. E não é de uma hora para outra. E esse que você usa até para recuperar custa caro. Eu lembro lá atrás, nessa explosão de preço, eles são um fantasma para o agronegócio. Tá? Falta de fertilizantes. Quem fornecia? Rússia, que mais interessava para a gente pelo volume. Fui lá. Uma briga lá entre alguns poucos ministros que estavam preocupados. Eu ir para lá porque estava na iminência de eclodir a guerra. Não podemos participar disso. Mas se não participar disso, vai ter fome no Brasil? A produtividade do campo vai lá para baixo. Fomos, negociamos com o Putin, 3 horas de conversa com ele. Um mês e pouco depois chegaram 27 navios de fertilizantes aqui. Resolvemos o problema. Também demos o início à importação de diesel. É pouca coisa, mas para quem estava com falta é muita coisa. Também ele queria comprar ovos da gente. Falei, vamos resolver, mas só daqui a 6 meses pode dar uma resposta. Se eu autorizasse a venda de ovos para a Rússia de imediato... Desabastecer aqui? Não, desabastecer não. E o preço é lá para cima. Hoje um ovo está abaixo de R$1, né, e já está acima de R$1 a unidade do ovo. E nós somos recordistas, né? Eu vi no Google agora há pouco aí, o Brasil produz por dia 1.700.000 ovos. Basta. Dá uma checada, não estou falando errado aqui, tá? 1.700.000 ovos por dia, ou 1.750.000 ovos por dia. Agora, a galinha, pelo que eu sei, é um ovo só por dia, né? Pelo que eu sei. Por enquanto não faz, bota 2, não. Então nós tínhamos que proteger o mercado interno. Agora você pode ver, quando você compra, né, por dia, não, acho que é menos. Dá uma olhada aí. Eu não quero dar uma de um cara aí que chuta número à vontade por aí. Não quero fazer isso, não. Ou melhor, produção por segundo. 1.700 ovos por segundo. Esse eu acho que o número está errado aqui. Viu? Hã? É 1.600 ovos por segundo. É ovo para burro, né, cara? Vê a produção brasileira, etc. Você pode ver. A gente vai buscar fertilizantes lá fora. Não podemos explorar na foz do Rio Madeira, região de Altaz, porque apesar de Altaz não tem reserva indígena, mas está próxima ali. Questões aí que não se justifica. Agora você compra fertilizante que vem em parte do Canadá, que é extraído em reserva indígena. Você pode ver. Eu quero fazer aqui, me permite aqui, um apelo para os senhores vereadores. Tá? Quando você vê isso aqui, você vê uma bandeira LGBT. Nada, não esquece LGBT. Aqui é o Plano Nacional de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Okay? Lá dentro são 180 itens. Então, 180 itens, um montão de coisa que você ali vai ver. Entre outras, né? Entre outras.
Esse aqui é bacana aqui, né? Sim. Não, 180 itens, sub-itens, você passa de milhares ali. Quando você fala em demarcação de terra indígena, vamos supor que você tem uma fazenda de 2.000 hectares e uma reserva indígena agora toma metade da tua fazenda e você planta soja. Agora, metade da tua fazenda vai passar por uma etnia. Você fica chateado, bem, tá? Eu não demarquei nenhuma reserva indígena, já bem claro. Agora, a etnia que ficou aquele 1.000 hectares, não pode plantar soja. Tem que deixar crescer mato. Mesmo a terra já agricultável. Já agricultável. Quando eu assumi, por exemplo, os parecis de Mato Grosso, tá? Plantava, ainda plantam, né? Mas tinha uma multa de 120 milhões em cima dele. Nós fomos atrás, resolvemos. Multa-se. Perdemos a conexão com o áudio de Jair Messias Bolsonaro, presidente Bolsonaro. Vamos recuperar ali o áudio rapidamente. Assim que recuperar, a gente coloca no ar. Ok? Sabe o que respondia? Então, voltou. Era internet. Logo depois o Fábio Faria botava. Tá? Tanto é que o Fábio Faria trouxe o Elon Musk para cá. Foi ele quem trouxe, não foi eu. E o Elon Musk dificilmente viaja pelo mundo, né? E ali resolvemos, por exemplo, a internet no Brasil. E 90% da Amazônia tem internet graças ao Fábio Faria, ao nosso contato com ele, no interior de São Paulo, tá? Para a região amazônica. Agora aqui, quando eu falo para vereadores, isso aqui é como uma cartilha para o PT. A cartilha para o PT, tá certo? E você vai ver, são mais ou menos 100 páginas, e onde eu comecei a estudar isso em 2010, o PNDH3, que é um decreto do Lula em 2009, onde nasceu a ideologia de gênero, nasceu aquilo. Nós temos que saber a origem do problema, né, para você poder atacá-lo. Tá? A origem foi o PNDH3. O que ele disse, presidente? São 180 itens. Tá. E depois Nesse aí. Nesse aqui. Os vereadores. Isso aqui é a Bíblia, né? Para o PT. Aqui, por exemplo, eu peguei alguns itens perdidos aqui. Por exemplo, olha só. Está aqui. Apoiar a alteração da Constituição para prever a expropriação dos imóveis rurais e urbanos nos quais forem encontrados trabalhadores reduzidos à condição de análogo de escravos. Então, a orientação de 2009. Em 2014, aprovou-se a emenda à Constituição 81, materializando, legalizando essa orientação De expropriar a terra. onde fosse encontrado trabalho na escravidão ou plantas de psicotrópicos. O que é análise de escravidão? Aí você vai ver o que é análise. Você vai, por exemplo, no alojamento do pessoal que trabalha lá, a espessura do colchão, se for abaixo de 8 centímetros, é análise de escravidão. Você vai no banheiro, se você não tiver lá, por exemplo, um papel higiênico, uma rugosidade e tal, trabalho análogo. Afastamento entre as camas, com alimentação, ou seja, você perde a sua fazenda com todos os seus moventes. Essa emenda com os 81, estou mostrando um exemplo aqui para os futuros vereadores, né? Tem que começar lá embaixo o negócio. Você vai na emenda com os 81 e veja quem votou sim, quem votou não. Essa emenda constitucional é de 2014. Vá lá, em especial quem votou no segundo turno, que é mais importante. Quem votou sim, quem votou não. Alguns parlamentares, né, hoje rosnam por aí como o defensor da propriedade privada, mas votou favorável aqui por quê? A imprensa fez uma marcação rígida. Se você votar não, você é a favor do trabalho escravo. Você é a favor da voz de escravidão no Brasil. Então, pra você segurar essa onda, muitas coisas eu votei sozinho lá dentro. Pessoas mais de maluco, não tem problema. Essa aqui foram umas 40 pessoas, 40 deputados que votaram contra. E a insegurança foi para o campo. E isso daí tudo, nessa cartilha que começa aqui, o grande mal começa em 2009, PNDH3, que no governo Dilma começou-se a botar em prática, muita insegurança por aí. O que o pai quer para o seu filho? Que ele se sente melhor do que ele. O que a mãe quer para sua filha? Se sente melhor do que ela. Tá? Eu tenho orgulho, tá? Dos meus filhos. Por exemplo, o Eduardo, um trabalho fantástico. Está lá agora nos Estados Unidos, vai acompanhar a eleição do Trump. Ele fala inglês, fala espanhol. E fala já muita coisa em árabe. E tem realmente uma política externa excelente na cabeça dele. Ele teve com o Paulo Marinho, com o Paulo Figueiredo há pouco tempo,
demorou muito, mais de 1 hora a live dele, não sei se já falou contigo. Sim, já. Dá a sua resposta. Mas tudo isso é devagar que você vai se aprendendo. Quando você tem um problema pela frente, não adianta uma mãe ver o filho estar com 40 graus de febre e jogar na banheira fria. Tudo bem, se é uma emergência, tudo bem. Mas tem que ver o problema para aquela febre não voltar mais. Aqui é a mesma coisa. Se você for na origem dos problemas, pessoal, daí quando eu começo a falar, o Bolsonaro é homofóbico. O Bolsonaro não sei o que lá. Não é nada disso. É que a gente mostra a verdade. E não era um alvo para ser abatido pela esquerda lá atrás. Hoje não. Quero dar a minha opinião futuro da morte do Luiz Eduardo Magalhães. Ele seria, morreu em 98, seria o presidente eleito em 2002. Seria ele, dado a maneira como ele se comportava no plenário, a força que o pai dele tinha, a forma como ele tratava seus pares. Ele seria, no meu entender, presidente da República eleito em 2002. Acabou morrendo em 98. Quero dar a minha opinião. Se a família achar que não devo dar, eu respeito, não dou. Tá? Mas é a minha opinião. E você pode ver. O meu caso em si, alguém tem dúvida que teve um interesse político no atentado de Juiz de Fora? Não tem dúvida. O delegado da PF, encarregado do inquérito, chegou à conclusão, não, tudo legal, tudo legal. E em junho, o Adélio foi atrás do meu filho Eduardo, lá em São José, Santa Catarina, no meu entender, para matá-lo, para me tirar de combate indiretamente. Pega um filho teu, você dá um pé para trás, recua. Não, meu filho faltou naquele dia. Agora, quem passou essa informação para ele? Quem passou? Ele não tinha dinheiro. O dinheiro de menos até. Arranjou, tá? Mas quem passou a informação? Quem sabe onde eu vou estar amanhã? É quem está me bibliotando aqui. Não é nem mídia social, né? As minhas particularidades aqui na internet. A gente tentou apurar na rádio, né? E depois esse delegado da PF, que disse que não foi nada demais, foi premiado por Lula, foi ser diretor de inteligência da Polícia Federal. E nessa diretoria de inteligência, a própria imprensa diz que o trabalho dele era me perseguir. Até a baleia estava lá. Você nunca viu ninguém processado por importunar cetáceo no Brasil. Eu não estava importunando cetáceo, eu passei perto do cetáceo ali. Assim como tem casas lá no Guarujá, de turismo, vem abraçar a baleia. Foi o cara pra cima dele. Agora parece que a batata dele tá meio assando lá, né? Muita verdade vindo à tona. Aquele vazamento no 6 GB, que eu acho que tem mais coisa por aí. O cara é premiado por Lula e vai para Londres. Sei, Londres ou Boston, vai para fora do Brasil. É isso daí. Agora, não é fácil a situação que eu vivo. Não tô chorando de jeito nenhum. Graças a Deus, tô muito bem, tranquilo, tá? Fazendo a minha parte, correndo risco aqui no Brasil, tá? Risco de morte, uma outra facada, risco de uma prisão arbitrária, tá? Mas é o preço que eu tenho que pagar. E eu já vejo, diferente de você, Pitoli, né? Menos tempo pela frente do que eu tive para trás. Então não é que eu quero escrever uma história. Quero mostrar que dá para a gente resistir, dá para vencer essa situação. Como disse agora a Liberdade aqui, nós temos uma tornozeleira eletrônica mental. Você não pode fazer nada, pegar o teu telefone e fazer nada. Apaga aí, já apagou? Cuidado que está dizendo aí. É igual a questão dos empresários golpistas. Você sabe por que o inquérito dos empresários golpistas? Foi plantada uma pessoa naquele grupo e vazou. Queriam pegar o Luciano Hang. Que ele tinha uma página lá de 10 milhões de seguidores que fazia uma campanha para mim. Mais do que tirar o Luciano Hang de combate. Inibiu outras centenas de empresários a pedir voto para mim ou divulgar qualquer coisa. Falhou medo, né? Falhou medo. O ser humano tem medo, pô. Tem medo. Presidente, e a avaliação do senhor diante dessa eleição, do resultado? O senhor fala do Senado forte, e eu vejo esse resultado da eleição, resultado muito do trabalho do senhor, em especial o que não pôde ser feito em 2020. Como o senhor avalia esse resultado? Olha, eu vou dar números aproximados, né? O PL cresceu conosco, né? Deixou de ser uma geleia. Partido, como sempre vimos na política. Me dá 2 ministérios e pelo menos 90% da turma aqui vota com vocês. É isso que o pessoal chama de centrão. E eu falei, eu fui já do PP, eu fui do PTB, e fui do PFL. Né? Então, o que a gente tem que ver aqui? Vai ter que ver uma realidade pela frente. Não vou falar que a virtude está no PL. Não. Tá?
Mas tem gente de outros partidos, são gente que realmente estão preocupados com o seu país. Não é botar no mesmo saco e tentar desqualificar essas pessoas, né? Até um partido, sem falar o nome aí, que o pessoal bateu muito deles, tem bons colegas, como o prefeito de Chapecó, que é desse partido, é meu amigo, conheço ele há muito tempo, uma boa pessoa. Até que eu não fui lá fazer campanha para o candidato nosso do PF, fiquei na minha, pô. E o pessoal me respeita no tocante a isso aí, o pessoal do partido me respeita no tocante a isso aí. Então, nós temos, hoje em dia, nessas eleições, em 2/3 dos municípios, o PL não teve candidato. Em consequência, ninguém votou no prefeito do PL, por exemplo, cidade tal. Outros partidos, o partido mais antigo, MDB. O MDB é um partido mais estruturado, um partido antigo, lei do regime militar, era MDB e PFL. Você, para votar lá no teu município, você tinha que ter um prefeito do PFL ou do MDB. E continuou com a estrutura. Nós não conseguimos avançar no Brasil todo. Crescemos bastante. Fizemos, até no meu entender, em pouquíssimo tempo, coisa fantástica. Das cidades que tem mais de 200 mil eleitores, o nosso partido, o PL, foi o campeão. Nós elegemos, por exemplo, uma bancada em capitais, vereadores. E teve até capital que nós não tivemos candidato a prefeito. Eu acredito que nas próximas eleições, alguns até se apavoraram, né? Que chamam até do estrategista intergaláctico. Ele quer a todo preço, ele ser. E alguns falam, você quer ser por quê? Você não tem condições, você não tem um nome mais ou menos feito que agrade o eleitorado. Não é só eu ir lá, vote no 22, que vai acontecer, não vai acontecer. Eu quero me cacifar para talvez vir candidato ao Senado. Pelo amor de Deus. Aí não. Então fizemos, por exemplo, São Paulo. São Paulo, o vice é nosso. Foi um acordo, foi acertado, topei. O Melo Araújo se elegeu vice lá, tudo bem. Lá em Porto Alegre, a mesma coisa. Em outras grandes cidades por aí. Crescemos, até eu digo, é como um jogo de War. 40 anos atrás eu jogava War, depois não joguei mais. A minha vontade de jogar, não é mais do caso, que o jogo fica o dia todo jogando. Né? O dia todo jogando. Agora te dá uma estratégia muito grande. Eu sempre disse, quando eu jogava War lá atrás, quando o primeiro dadinho que eu jogava, que era 3, o outro lá jogava 1. Se eu ganhasse a primeira, tinha 90% de chance de ganhar o jogo, porque eu tinha paciência. Eu fazia acordo com você aqui, vou marcar um território só com uma pedrinha para a gente ganhar terreno, e você não vai no seu objetivo final. Alguns querem agora, qual é o objetivo final dele? Ser candidato ao Senado. Mas não entende que ele tem que ter no meio do caminho. É mais um mandato de federal. Se identificar o objetivo final, vão tentar combatê-lo. É pegar uma bandeira realmente e se empenhar. Até uma dica aí para os jovens aí que estão chegando na polícia. Se quiser me ouvir, obviamente, né? Para você ter sucesso na política, um primeiro passo, você tem que conhecer muito de pouco e pouco de muito. O que é pouco de muito? Você tem uma noção geral. É que eu falo, o vereador de Eldorado Paulista, lá de Glicério ou de Niuaque, ele tem que ter um conhecimento geral de mundo. Ele tem que saber o que está acontecendo com a Venezuela, o que está acontecendo agora nos BRICS. E o que é muito de pouco? Vou citar nome, Rita Camata. Qual é a especialidade dela? ECA. Celso Russomano, Direito do Consumidor. O meu, Forças Armadas e Segurança Pública. Você chega sem gastar nada. Tem gente por aí que defende os animais, por exemplo. O cara fica vereador a vida toda. Então pega uma parte interessa. A Aninha, por exemplo, lá de São Vicente, tá? Que estou conversando com ela. Infelizmente, ela não foi muito bem votada, mas o partido não fez um vereador sequer. Aninha, estou conversando com ela, qual vai ser a especialidade dela? Tem 19 anos, uma cabeça fantástica. Eu não preciso falar com o Pavinato agora. Pavanato, né? O Pavinato é o velho mais velho. É o Pavanato, por exemplo, que é um garoto que já não formei ele nada. Ele já está formado por si só. Eu só peço a Deus que dê bastante. Juízo já deu, não acabou de se casar, pois já estava bastante ajuizado o garoto lá. O Nicolas, por exemplo, que não se percam, não deixe subir a sua cabeça a fama que eles têm. Eles têm uma inteligência privilegiada. Ter a capacidade, o Nicolas especial que tem ouvido, essa multidão pelo Brasil, como está vindo, veio o André Fernandes lá para o Fortaleza também. Como, por exemplo, outros, o Bruno Enger em BH, como apareceu o capitão nosso da PM lá em Manaus, e assim pelo Brasil todo. Essas pessoas são o que eu chamo de sementes. Tá? Não vou falar do mais velho um pouco, né? Tá o Tarcísio aí, entre outros. Tendo paciência, tá? Não é fácil.
na mídia social te cobram tudo para você. E tem que ser imediato. É ping-pong, né? É o Marcos Pontes, conversei com ele essa semana. Marcão, não sou candidato ao Senado por quê? O povo está pedindo. Poxa, eu quando indiquei você, eu apanhei. E tinha lá o Marcos Feliciano que queria a vaga no Senado, a Carla Zambelli queria a vaga no Senado, entre outros. E eu falei que era você. E por quê? Não é porque você é tenente-coronel da Força Aérea. Não é. É também isso, o fato de ser astronauta, tá? Você ser uma pessoa isso. E eu tenho como fazer a campanha se você me der a primeira suplência para o Senado. Não é para botar um peixe meu. Reunir uma classe de evangélicos, né? Quem vocês querem de primeiro suplente? Porque se eu me reeleger presidente, o Marcão volta para o ministério e o primeiro suplente assume. Escolheram lá uma pessoa e essa pessoa ajudou muito a divulgação dele no estado que é grande. Sim. São Paulo tem mais de 30 milhões de eleitores. E fizemos a campanha do Marcos. Falei, Marcão, eu me queimei para eleger você. Não quero, você não tem que ser submisso a mim. E a lealdade tem dupla mão. Nossa, daqui não é só eu que tenho que ser fiel. Você tem que ser fiel também, senão não é um casamento. Tá? E eu acho que ele entendeu que se precipitou. É que você queimou a largada, outra. Você tem que fazer acordo. Por exemplo, no Senado, eu falei já questão do nosso astronauta, nosso querido astronauta aí no Senado. Nós estamos terminando o segundo ano de pão, água e palito. Nem bolachinha Mabel estragada eu tenho. Tá? Água e palito. Tá certo? E você não tem uma comissão para convocar ninguém. E a Carol de Tone, na CCJ, convocou agora a audiência pública para discutir o inquérito do Supremo, que tem 5 anos em aberto. E naquele inquérito, toda hora nasce uma nova investigação. É possível o inquérito, né? Ficar 5 anos, alguém sozinho, de forma secreta, tomar conta da vida de todo mundo? Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês e agora, né, mais essa bomba aí da Venezuela contra o Brasil, especificamente aí do Maduro, presidente Maduro, contra o Lula da Silva, né? Olha essa matéria, pessoal. O governo brasileiro reprova e critica a publicação venezuelana com ameaça a Lula. Vamos aí entender esta matéria. Recentemente, a relação entre Brasil e Venezuela tem passado por momentos de tensão. As divergências intensificaram após uma publicação nas redes sociais da Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela, que criticou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. A postagem incluía uma imagem provocativa, sinalizando um clima de animosidade. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por meio do Itamaraty, manifestou aí surpresa e descontentamento com o tom adotado por membros do governo venezuelano. Em declaração oficial, o Ministério destacou aí que tais atitudes estão fora dos padrões diplomáticos habituais entre nações, prejudicando o diálogo construtivo entre os países. Quais são os impactos aí das ameaças venezuelanas sobre Lula? As mensagens ofensivas da polícia venezuelana chegaram num tom já sensível para a relação bilateral, exacerbando o clima de desconfiança. Para além das ameaças diretas, tais declarações podem afetar a diplomacia e a cooperação em áreas de interesse comum, como o comércio e a segurança regional. O Itamaraty destacou que tradicionalmente o Brasil preza pelo respeito à soberania e não a intervenção em assuntos internos de outras nações, incluindo a Venezuela. No entanto, observou que é necessário manter um diálogo respeitoso e utilizar os canais políticos apropriados para resolver desavenças. Como a situação do BRICS influencia as relações Brasil-Venezuela? A relação já conturbada sofreu outro golpe com a decisão do governo brasileiro de barrar a entrada da Venezuela no bloco do BRICS. Apesar do forte lobby de Nicolás Maduro, junto às potências como Rússia e China, a diplomacia brasileira expressou reservas, influenciada pelas dúvidas sobre a legitimidade do processo eleitoral venezuelano.
O veto irritou o governo de Maduro, que pediu esclarecimentos e realinhamento de seu representante diplomático em Brasília. Conforme declarado pelo assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, a confiança entre os países se abalou devido à recusa de Maduro em realizar eleições livres. As tensões entre Brasil e Venezuela levantam questões sobre o futuro das relações da América Latina e as estratégias diplomáticas ao lidar com governos de natureza autoritária. O cenário exige cuidados diplomáticos, ponderação política e respeito mútuo, fundamentais para a condução de relações internacionais positivas. Meus amigos, depois aí que o Maduro aí, depois dessas eleições da Venezuela, aí escondeu as atas, não quis fazer uma eleição limpa na Venezuela, o Lula, né, foi pressionado aí pelo mundo todo, principalmente aqui no Brasil, para ficar contra Maduro, né? Até porque as eleições não foram limpas na Venezuela. E por conta disso houve esse conflito aí entre Maduro e o Lula. Então eles estão aí trocando farpas, sempre tem uma discussão entre eles. E agora, né, o Brasil aí tentando ali jogar para escanteio aí a Venezuela e Nicolás Maduro dando o recado, um duro golpe aí no presidente Lula, né, que era seu best, né, seu melhor amigo aí, né? E agora com essa reprovação, com essas brigas aí públicas entre Lula e Nicolás Maduro. Vai colocando aqui nos comentários a sua opinião referente a este tema, que eu quero saber de você aí que está do outro lado nos assistindo. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, te espero no próximo vídeo.